pessoal, tudo bem? Vamos agora começar a nossa segunda unidade. As provas já passaram, foi um grande sucesso e agora nós vamos começar a segunda unidade. Pela relação de alunos que nós temos, algumas pessoas, umas 2 ou 5 pessoas no máximo, não fez ainda a provinha. Entre em contato com a nossa coordenadora para que possamos resolver isso. Tá ok? E todo mundo tirou nota boa. Eu acredito que o sistema que foi usado para fazer a prova foi muito legal. Deu para todo mundo resolver, responder tudo com tranquilidade. Então, o tio Ricardo vai agora fazer a oração para que nós possamos começar a nossa aula, tá certo? E depois vamos falar dos novos assuntos da segunda unidade, ok? Vamos juntar as mãozinhas e fechar os olhos para nós possamos fazer a oração. Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. E aí? Então vamos lá. Na nossa primeira unidade, nós vimos os instrumentos musicais, nós falamos sobre o som e o silêncio e os sons corporais, tá certo? Esses foram os nossos assuntos e nós aprendemos, tá certo? Quem foi que criou o som, não é? Nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, né? Nós encontramos lá as respostas, não é? No livro de Gênesis. A primeira parte foi sobre o primeiro dia da criação. Nós descobrimos sobre a criação do som. Nesta unidade, nós vamos ver novos assuntos, tá certo? E vamos ver, então, o segundo dia da criação, tá? Que nele a gente vai descobrir como surgiu os sons da natureza. E também vamos ver o terceiro dia da criação. E a gente vai perceber vários sons diferentes. E aí, o surgimento da ideia de onde foi tirada para fazer os instrumentos musicais. Muito legal isso. E, utilizando o nosso livro, tá certo? Nós vamos encontrar o assunto percussão com objetos. Então, qual vai ser a ideia? Aqui no nosso livro tem algumas sugestões de alguns instrumentos, mas eu tive uma ideia melhor. Eu tive a ideia da gente ver os sons da natureza e quais instrumentos nós podemos fazer para imitar esses sons. Tá certo? Então vamos começar o assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é o segundo dia da criação. Vamos descobrir o que foi que Deus criou no segundo dia. Tá bom? Então eu vou falar para vocês o que tem lá na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 6 a 8, que trata do segundo dia da criação. Uma coisa muito importante. Lá no livro de Gênesis, tá? Vocês sabem quem foi que fez esse livro? Quem foi que escreveu? Foi Moisés. Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis, contando a história, tá, dos 7 dias da criação. Então vamos lá. Então, Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em 2 partes. Uma ficou para o lado de baixo e outra ficou para o lado de cima. Nessa divisão que ficou para cima, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Então o que foi que Deus fez no segundo dia? Ele pegou toda aquela água que cobria a terra e dividiu em 2 partes, criando assim o céu. Tá ok? Combinado? Então, esse é o conteúdo que nós vamos
ver hoje e vamos observar que, já que existia som, né, que ele criou o som no primeiro dia, o que é que já tinha para fazer som no segundo dia? Eu coloquei aqui para vocês o que poderia fazer som no segundo dia. O mar, né, que ficou água embaixo, a água balançava e fazia som. O mar gerava as ondas e faz os sons que nós conhecemos. As nuvens lá no céu, chovendo, também faz o som. Tá certo? Se a chuva for muito forte, antes do relâmpago descer, a gente vai escutar o som dos trovões. Tá ok? E também, com todo o movimento da Terra, a gente vai ter o som do vento. Eu guardei para a próxima aula um segredo, tá? Qual é o segredo? Os instrumentos que nós vamos fabricar para fazer a imitação do som do mar, o som da chuva, o som do trovão e o som do vento. Você já imaginou você ter um instrumento para fazer esses sons? Nós vamos fabricar na nossa segunda aula desse bimestre, tá certo? Nessa unidade nós vamos fazer esses instrumentos, tá certo? Então, uma coisa que precisamos conversar. O tio Ricardo manda a tarefinha, tá? Para vocês, e vocês ou imprimiam, houve algumas pessoas que tiveram dificuldade de fazer a impressão da tarefa e outros copiaram no caderno. Nesta unidade eu não vou enviar mais tarefa dessa forma, tá certo? Se a prova que nós fizemos online foi legal e fácil para todo mundo responder, as nossas atividades vai estar lá no sala de aula, né? No Classroom da Google, e eu vou fazer da mesma forma que foi a prova, tá certo? Vou colocar lá, vocês podem acessar, tá ok? Responder as perguntas, não precisa imprimir, não precisa copiar, tá certo? E cada tarefinha dessa vai valer alguns pontos, tá certo? E vai ser os pontos das atividades da segunda unidade. Você responde lá, tá certo? E tá tudo certo. Não vai ficar mais fácil? Vocês gostaram da ideia? Então eu vou fazer assim, tá ok? Se todo mundo gostou da ideia, depois me dá um retorno lá no WhatsApp, para eu saber que está todo mundo satisfeito. Combinado? Então nós vamos agora encerrar a nossa aula. Espero que vocês estejam todos bem, tá certo? E eu estou ansioso para na próxima aula a gente poder fazer os instrumentos. Lá no sala de aula primeiro vou ensinar como faz. Aí vocês na aula vão poder ver e anotar o que precisa para poder fazer o seu instrumento, tá bom? Eu não vou nem colocar a lista de material, tá certo? Primeiro porque são materiais recicláveis, fácil de adquirir e de fazer, tá bom? Ok? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.